Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Estou eu aqui, doutor Antônio Martins Farias, para mais um vídeo. Hoje, 2 de abril de 2024. São 2 horas, são 9 horas e 39 minutos aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Pois é, meus amigos, se você não se inscreveu no meu canal, corre e se inscreva. Se está inscrito, muito obrigado mais uma vez. E muito obrigado pelos seus comentários, pelos seus likes e pelos seus dislikes. Não gostou? Dê o dislike. Se gostou, dá o joinha para cima ou de joinha para baixo. Isso é a vida. E outra coisa, não assista só 2, 3 minutos, porque você assiste 2, 3 minutos, não adianta, né? Rode meu vídeo até o final para você ter conteúdo, né? Poder você pegar todo o conteúdo. Se você só assiste 2, 3 minutos, é melhor não assistir, porque você não engana nem eu, nem o YouTube. Porque se você não gosta, não gostou, não assista. Agora, assista, já que você abriu, o conteúdo, porque não é em 3, 4 minutos, você não consegue absorver nada, gente. Isso que eu fiz agora na introdução, que é necessário, porque eu trabalho com honestidade. Não adianta você dar um view só de gostou, só para me agradar. Não, eu quero que você assista o conteúdo. Se você não assiste o conteúdo, meu trabalho está sendo perdido. E eu não quero perder esse meu trabalho. Eu quero aproveitar, ajudar as pessoas a terem um conhecimento maior, um conhecimento mais alto. Ok, gente? Olha, desculpa o esbregue, né, aqui no Nordeste, como a gente chama, mas eu quero dizer o seguinte, é uma semana, o Brasil vive uma crise, a gente está sabendo, uma crise política, as autoridades não admitem, mas a gente vive uma crise política, uma crise econômica muito séria, porque o Brasil não tem mais estrutura, né? Eu não quero desviar o assunto, mas o déficit público, né, que o Brasil tem não permite mais que o governo faça investimento. E sem investimento não tem melhora do país, né? O governo não tem mais recursos para investir em infraestrutura, em esgoto, em saneamento básico, em educação, em saúde. Então ele tem que ficar dividindo a sociedade e ficar acusando, né? O Lula, nesses 1 ano e 3 meses de governo, o que ele fez? Absolutamente atacou o Bolsonaro o tempo todo. Fez viagens internacionais, fez apoios explícito a Putin, a ditadores, fez apoio explícito a Nicolás Maduro, né, da Venezuela. Quando ele viu que a popularidade dele começa a cair, aí ele começa a dizer, olha, eu estou preocupado com a Venezuela, mas é apenas um jogo de empurra. Não mudou nada em relação a Lula com o presidente, o ditador da Venezuela, né? Mas vamos lá. Uma das coisas que me entristece é que a gente está lendo aí, eu li hoje, que o presidente Lula está tentando, né, trazer um salvo-conduto a Putin, para ele vir a uma reunião do G20. Porque o Putin é um condenado internacional, é um fugitivo, né, vamos dizer assim. Fugitivo não porque ele não fugiu da cadeia, mas ele tem que ser preso, porque ele está condenado por crimes de guerra pelo Tribunal Internacional, do qual o Brasil faz parte, né, conforme está no artigo 5º da nossa Constituição. Só que o artigo 1º da Constituição diz o seguinte: a República Federativa do Brasil é formada por união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se num Estado democrático de direito. Ora, se nós somos um Estado democrático de direito, não temos que defender Putin. Se ele é um criminoso de guerra, ele tem que ser preso. Se ele entrar no território do Brasil, a autoridade brasileira tem que prendê-lo e entregá-lo ao Tribunal Penal Internacional. Não adianta o Lula ficar tentando, com chavos, fazer apelos para dar um indulto a Putin para que ele possa vir no Brasil e seja, vamos dizer assim, elogiado pelo presidente Lula, porque o Lula gosta dos ditadores. Como ele gosta de Putin, ele gosta também de Maduro, né? Mas tudo bem, essa é que está dando uma grande divisão ao nosso país. Se o Lula governasse para o povo, mas não, o Lula está governando para ele, né? Você vê, o Lula sempre está governando para o PT, ele não está governando para os brasileiros, para todos os brasileiros, conforme ele prometeu no discurso de vitória. Ele disse que governaria para todos os brasileiros, mas infelizmente ele está governando para o PT. Eu sei que os petistas, os grandes youtubers, né, que ele tem muitos, né, vão me criticar se algum deles me ouvir, mas é necessário a gente fazer essa crítica. O Lula governa para o Partido dos Trabalhadores. Você vê, essa semana ele vai passar pelo Rio, parece que por Recife. Pelo Rio de Janeiro, o que é que ele quer? Ele quer convencer Eduardo Paes
a fazer uma candidatura como vice do PT. Por quê? Porque em 2026, Eduardo Paes se afasta para ser candidato a governador do estado do Rio de Janeiro. Pode ser, aí o PT garante 2 anos. Né? Da mesma forma em Recife, que o próximo governador de Pernambuco é o filho de Eduardo Campos, o João Campos, que é o prefeito, atual prefeito de Recife. Tem uma aprovação unânime de 70%, quase 100%, do eleitorado do Recife. Então ele está assegurado que o próximo governador de Pernambuco é o João Campos. Infelizmente, a nossa querida Raquel Lira, que tem uma alta rejeição e uma briga com a Assembleia Legislativa, não vai ter respaldo para ser reeleita. Então o mandato dela termina em 2026, né? E infelizmente quem vai assumir o governo, ou felizmente ou não, quem governa quem assumirá o governo de Pernambuco é o filho de Eduardo Campos, a oligarquia de Arraes, né? Como sempre, Pernambuco é governado por oligarquias. Vamos lá. Então aqui o que diz aqui? O Lula não pode apoiar Putin, mas eu não vou criticar muito não, porque isso depende da ONU. A ONU parece que vai decidir, o Conselho da ONU é que vai decidir se a imunidade é para a pessoa do Vladimir Putin ou se é para o chefe de Estado. Ele vem como chefe de Estado, então ele estaria imune, né? Vamos deixar que a ONU decida isso. O Brasil mandou esse documento ao Conselho de Segurança da ONU para que a ONU decida e dê a ONU um salvo-conduto a Putin para que ele possa vir ao Brasil para a reunião do G20. Mas diz lá o parágrafo 4º do artigo 5º. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. O Brasil manifestou adesão, isso foi a emenda 45 de 2004. Portanto, Lula sabe que desde 2004 o Brasil faz parte e tem que cumprir as ordens do Tribunal Penal Internacional, né? Essa é o grande gargalo da política brasileira, né? A gente precisa de entender que não é só condenar os nossos inimigos, né? Essa ideia do Brasil, né? A lei é boa para os nossos inimigos e ruim para os nossos amigos. Não, o Brasil precisa de ser um Estado democrático de direito, tem que seguir as regras da Constituição, né? Você vê, o STF está decidindo agora, parece que está ainda, não está decidido, parece que o presidente do STF pediu vista, então tem 90 dias para ele entregar o voto, devolver essa ação, né? Que é com relação ao foro privilegiado. Mas, gente, foi muito recente, essa jurisprudência de 2017, 2018. O STF decidiu que os crimes políticos, os crimes, né, comuns e políticos, só teriam foro privilegiados aqueles parlamentares que cometessem crime na gestão do mandato. Aí ele ficou, eu acho que houve um esvaziamento e eles tiveram problemas. E agora eles estão mudando, o STF está mudando, tentando dar vamos dizer assim, uma linhagem para que o ex-presidente Bolsonaro seja processado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso não é justiça, isso é injustiça. E vocês sabem que eu sou um dos maiores críticos de Jair Bolsonaro, que é um cretino, é uma pessoa que deu tentativa de golpe de Estado, é um traidor da pátria, é um traidor da Constituição. Agora, a gente tem que dar ao Jair Bolsonaro o direito legal, ele tem que se submeter, se o crime que ele cometeu, que não está na alçada, não é crime de responsabilidade, porque não tem mais, porque ele já saiu, né? Ele fugiu no dia 29 de dezembro dos Estados Unidos, né? E terminou o mandato fora do Brasil. Então ele é um fujão mesmo, né? E fugiu também, ele é um ex-exilado, né? Porque ele foi se amparar na cama lá da Embaixada da Hungria. Então, enquanto ele estava na Embaixada da Hungria, ele era um exilado. Quando ele saiu da Embaixada da Hungria, então ele é um ex-exilado, né? Então, o Bolsonaro é ex-militar, ex-presidente da República, ex-exilado e um fujão, né? Não vou dar o ex-fujão não, porque ele fugiu, para não passar vamos dizer assim, a faixa para o presidente Lula. Porque ele estava tentando o golpe, então ele não queria provar, né, aos seus eleitores, aos seus seguidores, se ele passa a faixa presidencial ao Lula, que foi eleito democraticamente, ele não teria condições de cobrar, né, lá para o dia 8 de janeiro, que as pessoas se direcionassem à Praça dos Três Poderes e destruíssem os prédios da Câmara, Senado, Tribunal, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto.
né? Então o Bolsonaro estava sabendo, arquitetando, porque o plano foi bem arquitetado, foi bem projetado. O 8 de janeiro era o ápice. Eles queriam que o 8 de janeiro realmente, se o Lula assina uma GLO, né, que atribui isso, que foi a Janja que não quis a GLO, com certeza eu não estaria hoje aqui falando, porque nós estaremos sob uma égide de uma ditadura de Jair Bolsonaro. E ele viria quente, ele viria matando muita gente, perseguindo muita gente, porque eles são seguidores dos torturadores de 1964. Né? O Bolsonaro ele tem como ídolo o Ustra, que é o maior torturador, né, que teve em 64. Então, se o Bolsonaro dá um golpe de Estado e vem com a força que ele vem, que ele viria, ele com certeza estaria torturando, prendendo e fechando o Congresso Nacional, como faz todo ditador, né? Ditador sanguinário e ruim, né? Não tem ditador bom, né? A ditadura nenhuma presta. Bom, então essa questão a gente precisa entender, que o STF está errando, porque ele não pode mudar. Eu acho que o STF tem o direito de mudar a jurisprudência. Pode até mudar 1 hora, 2 horas depois. Agora está muito claro, né, uma tendência, o que é, por que agora eles resolveram discutir isso. Né? Eu sei que é uma ação, foi um senador, se eu não me engano, foi um senador, o STF não está fazendo porque quer, ele foi provocado, né? Agora, a mudança de paradigma, né, do conceito de foro privilegiado, está uma tendência, né? Eles ampliaram, né? Dando uma certeza que Jair Bolsonaro vai ser punido, vai ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Porque na atual posição, alguns crimes de Jair Bolsonaro, ele teria que fazer fora, teria que ser na Justiça Comum, a Justiça Comum de Brasília ou do Rio de Janeiro, conforme Bolsonaro alegue, qual seria o domicílio dele, né? Bom, tá, agora, tem uma decisão muito importante no STF, que eu vou concluir, que é o seguinte, isso foi uma ação do PDT, parece que é do PDT ou do PSOL, não me lembro agora qual é o partido, né? Porque eu vou falando que eu gravei na minha memória, né? Eu sei que isso é um erro, mas eu prefiro não... hoje eu não quis fazer anotações, exatamente até para testar os meus conhecimentos e testar também a minha memória, né? Que quando o Jair Bolsonaro começou em 2019, 2020, quando ele começou já a extrair, né, as ideias, jogar para fora as ideias de golpe de Estado, e deu uma interpretação, alguns juristas, que eu não vou citar o nome deles, porque é vergonhoso um jurista se propor a isso, por mais famoso que ele seja, desculpa o termo, um jurista que diz isso, que tem uma tese esdrúxula, como de trazer, né, afirmar que as Forças Armadas são um poder moderador. Isso é uma grande mentira, uma grande farsa. O poder moderador, ele existiu na Constituição de 1824, que dava poderes plenos ao monarca. É claro, né, que o rei, como ele era rei, ele teve uma Assembleia Nacional Constituinte em 1823. Os constituintes estavam fazendo uma Constituição que não tinha o agrado do rei, ele destituiu a Constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte, e impôs uma Constituição à vontade dele. Que ele disse no discurso lá no plenário, no Congresso, na época, ele disse: eu quero uma Constituição que tenha a minha aprovação. Ele não era, ele não precisava disso. A Constituição é um acordo entre a sociedade e o Estado, né? Não é a Constituição de Jair Bolsonaro, não é a Constituição de Lula. A Constituição brasileira é do povo brasileiro, né? O povo brasileiro é que fez essa Constituição, no dia 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a nova Constituição no Brasil, certo? Então, essa ideia do poder moderador, que era um poder, ele podia tudo. Ele podia fechar o Congresso, ele fechava o Poder Judiciário, ele fechava, ele demitia todo mundo, porque ele era ilimitado, o poder do imperador era ilimitado. Porém, com a República não tem como, nas monarquias, o tal do poder moderador, que é uma ideia de Auguste Comte, foi uma teoria europeia, que a gente depois ficaria discutindo em outro momento, né? Um movimento filosófico nascido na Europa, né? E agora, num sistema republicano, num regime democrático, não tem como ter um poder moderador. Então, as Forças Armadas nunca foram poder moderador. Eu já fiz no meu vídeo passado, falando sobre o golpe de 64, as Forças Armadas são instituições de Estado.
Eles têm que ir lá, o general, o marechal, o comandante, o major, o soldado, eles têm que obedecer à hierarquia e à disciplina dos militares, mas eles não têm o poder político. O poder político é civil, o poder desarmado é civil. Não tem essa, as Forças Armadas, elas são constituídas, formam uma instituição de Estado com a finalidade prevista no artigo 142 da Constituição. Então, não há porque fica... Então, a gente critica o STF por essa questão da mudança do paradigma do foro privilegiado, mas também temos que elogiar a decisão do STF, que parece que já está 5-0, 6-0, o último voto, todos confirmando a minha tese de que não existe poder moderador. As Forças Armadas não são poder político. Elas não têm, as Forças Armadas não podem resolver os conflitos políticos. O último a falar no poder político é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo conforme o artigo 102 da Constituição, né, que está lá, que o Supremo Tribunal Federal, no artigo 102, né, se eu acho ele aqui, 102, vamos lá, diz o artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, né? Eu não vou mais processar e julgar originalmente, não, mas o Supremo Tribunal Federal é quem diz o que é verdade, o que deve ser seguido na Constituição. Não é a vontade do presidente, não é a vontade do deputado, não é a vontade, mas assim, o que diz a Constituição. Porque a Constituição é o poder do povo, é o povo que delegou, né, através do seu voto, os constituintes para elaborar uma Constituição e que ela deve ser rigorosamente seguida. Não, o poder constituinte está consagrado na Constituição, nesse acordo de vontades entre o Estado e os seus soberanos, que é o povo. O povo se reúne em Assembleia Nacional Constituinte, faz uma Constituição e só o povo pode alterá-la. Eu lamento, né, vejo um pastor, Silas Malafaia, porque o poder soberano é do povo. É uma mentira do pastor Malafaia, é um mentiroso, ele nunca leu a Constituição. O poder soberano é da Constituição. A Constituição no Brasil é quem determina. Ela tem estruturas, ela cria os poderes únicos, é ela que define como tem que seguir o governante. Né? Nós temos essa Constituição, nós temos que obedecê-la, porque ela é uma ordem nossa, expressa do povo brasileiro. Então, o povo ele pode se reunir para uma nova Constituição, uma nova ruptura de Estado, uma revolução, tudo bem, se houver, ok, eu vou dizer, não, houve uma revolução, houve um golpe de Estado, tem um novo ordenamento jurídico, mas para que isso aconteça, tem que passar por cima da Constituição. E quem trai essa Constituição é um traidor da pátria, um traidor da Constituição. Ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.